pode ser ali um valor bem expressivo. Tem cliente que economizou R$6.000 em menos de um ano só com essa estratégia. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje vamos aprender como economizar com imposto investindo em ações. Então, se você gosta desse tema, peço que já deixe o seu like e diga aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tema. A gente economizando imposto com aqueles 20 mil é o suficiente? Ou será que esses 20 mil de isenção já está um pouco defasado? A gente vai conversar sobre isso e sobre mais alguns pontos. Então vamos lá aprender algumas formas de economizar com imposto para quem investe em ações. A primeira delas é compensar prejuízos com lucro. Muitas das vezes a pessoa não quer realizar prejuízo porque acha que só vai perder dinheiro se de fato vender. Tem gente que acha que eu não vendi, então não tem prejuízo. Quando na verdade, às vezes, só vai perder mais dinheiro ainda. Então não fica com esse viés de só vendo ação no lucro. Às vezes você está perdendo muito patrimônio com esse tipo de pensamento. Então quando a empresa que você está investindo perde fundamento, você pode sim vender no prejuízo. E o ponto importante aqui é anotar, ter o controle sobre isso e principalmente lançar lá na declaração do imposto de renda ali quando encerrar o ano, lá ali por março, que aí você consegue compensar. Um ponto muito importante é que não tem validade por quanto tempo você pode utilizar desse benefício, tá? Tem um cliente que tem mais de 10 anos prejuízo acumulado com uma pessoa que não vende ação quase de jeito nenhum, ele tá ali. Se algum dia ele precisar vender, ele tem muita ação no lucro, aí sim ele acaba compensando. E essa é a segunda dica que eu vou dar para você. Pense em investimento para o longo prazo. Você só vai pagar imposto se você vender. Então, muitas das vezes, investir numa carteira de dividendos, por exemplo, que é o jeito que eu mais gosto de investir, vai fazer você economizar muito dinheiro com imposto. Inclusive, no Brasil ainda é isento de imposto de renda a renda sobre os dividendos. Então você pode ali usufruir dessa estratégia, pensando no longo prazo, tendo uma carteira de buy and hold, que só tem vantagem. Você não vai pagar tantas corretagens, né, no giro ali de carteira, não precisa isso. Escolhendo muito bem as ações, você pode ficar às vezes meses, anos, sem vender um ativo, tá? Levar ela para o longo prazo. Tem um exemplo ali do Warren Buffett que está décadas ali com a Coca-Cola em carteira. Então você pode também escolher boas empresas, se ela permanecer com fundamento, cara, continua ali investindo com ela, aproveitando dos dividendos para ter uma renda extra ou para reinvestir na sua carteira e fazer ali o efeito bola de neve, tá bom? Então esse é um segundo ponto. Terceiro ponto é na hora de vender, precisei vender. Muitas das vezes você está sobre aquele limite de 20 mil reais. Pouca gente sabe, mas se você vender até 20 mil reais, você não precisa pagar um imposto de renda. Obviamente, se você estiver no lucro, né? Se você estiver no prejuízo, você pode vender 1 milhão que não vai ter imposto de renda. Mas você vendendo as suas ações até R$19.990, você não tem imposto. Eu costumo, às vezes, aproveitar um momento ali quase no final do mês. Às vezes o cliente está precisando fazer um rebalanceamento de carteira, precisa vender às vezes 40 mil. Dependendo do ativo, se não tiver muita pressa para sair dele, dá para dividir essa venda, vende uma parte ali no final do mês, 19.900, vira o mês, vende mais um pouquinho. Por que eu falo 19.900? Porque às vezes na hora que você coloca para vender, a ação pode oscilar para cima e aí pega ali, passa o teto ali dos 20 mil e aí você tem que pagar o imposto. Dependendo do quanto você tem de lucro naquela ação, pode ser ali um valor bem expressivo. Tem cliente que economizou R$6.000 em menos de um ano só com essa estratégia. Ele tinha uma posição bem grande que ele estava carregando há muito tempo e tinha muito lucro, ele só não sabia quando comprar, quando vender. A gente teve que fazer um rebalanceamento e a gente foi vendendo todo mês 20 mil, e aí a gente já está acumulando ali uma baita economia de imposto pensando justamente nisso. E outra coisa importante, às vezes você está no lucro numa ação, vendeu ali 20 mil reais, não precisou pagar imposto. Talvez o imposto que você tinha anterior ali acumulado, né? Você vai vendendo no prejuízo, você registra aquele prejuízo e você vai acumulando, né? Aquele prejuízo para o longo prazo, que nem eu falei, não expira, tá? Não tem ali um prazo para você compensar esse prejuízo. Então vai deixando, só use realmente quando for necessário. Tem gente que acaba compensando esse lucro com prejuízo de forma desnecessária, vai lá no imposto de renda e compensa o outro e às vezes nem precisava, né? Nesse caso ali, às vezes a pessoa vendeu 15 mil reais, tinha ali 5 mil de lucro
e acabou compensando com 5 mil que ele tinha de prejuízo de forma desnecessária. O governo ele não vai te avisar, tá? Ali na declaração de imposto de renda, ele não vai te avisar. E aconteceu comigo justamente o contrário. Eu tinha lá, achando que eu tinha compensado um imposto com fundo imobiliário, chegou uma notificação que eu tinha caído na malha fina, porque eu não tinha pago o imposto ali sobre fundo imobiliário. Aí eu voltei na minha declaração porque eu tinha certeza que eu tinha algum imposto a compensar, né, algum prejuízo a compensar, e eu fui ver, eu tinha errado na minha declaração. E aí é outra dica para você. Acompanhe, se você vem lançando esses prejuízos acumulados, quando você faz ali a importação, né, para preencher uma nova declaração de imposto de renda, você faz no botão automático, ele puxa ver todas as movimentações de banco, toda a sua posição de investimento, mas essa parte de prejuízos acumulados não vem. Você tem que ir lá em janeiro e adicionar manualmente esse campo lá de prejuízos acumulados. Foi uma pegadinha que eu caí, que foi realmente uma desatenção, mas depois eu fui lá, retifiquei e ficou tudo certo. Então é isso, sempre que você for fazer declaração, venha trazendo de ano após ano todo o prejuízo acumulado e tenha um controle numa planilha. Hoje tem vários softwares que você pode utilizar para acompanhar e para ter esse controle de quando pagar DARF, de quando não pagar, de quanto tem de prejuízo acumulado. Essa é a minha dica ali para você economizar com imposto. Parece pouco, né? Tenho R$1.000 de prejuízo, mais 500 aqui, mais 100 mil ali. Cara, vai jogando. Vai jogando que algum dia lá na frente a ideia de se investir é ter lucro. Se lá no futuro você tiver um lucro para vender, para realizar, você tem alguma coisa para abater, né, o lucro com prejuízo e ver se você consegue até ficar sem pagar o imposto. Beleza? Essas foram as 3 dicas que eu queria trazer hoje, 4 na verdade. Comente aqui embaixo se tem outra dica que você queira deixar. Se eu não deixei algo bem claro também, aproveite aqui os comentários para falar sobre isso, tá certo? E aqui está aparecendo para você a sugestão de um vídeo onde eu falo ali sobre como montar uma carteira de dividendos. Então já é para você colocar em prática essa estratégia de investir para longo prazo, sem fazer ali muitas movimentações, realmente escolhendo boas empresas e realmente tendo uma carteira mais tranquila e com menos imposto, tá certo? Um forte abraço e bons investimentos!